Diante das mudanças provocadas pela pandemia do coronavírus, muitos já falam de um novo normal. E a dificuldade que boa parte dos lugares está enfrentando para a reabertura da economia e de outras atividades traduz perfeitamente a ideia, uma vez que somos obrigados a adaptar nossas vidas a um estilo de vida bastante tecnocrata. Tudo isso certamente não deixa de ter sua influência sobre a igreja. Se para uma pandemia há uma nova normalidade, então no sentir de alguns, para uma nova normalidade, deveria haver também uma nova teologia. Um importante biblista comentou recentemente, por exemplo, que ao contrário do trabalho, sem a celebração da missa, sobreviveremos muito bem, pois há muitas pessoas que nunca participam da Eucaristia e vivem mesmo assim. Segundo ele, a saúde das pessoas é mais importante do que a missa. Sinais dos tempos. Os detalhes da polêmica sobre as decisões sanitárias para o combate ao vírus deixamos as mentes mais capazes. Já falamos em outro texto dos problemas que vemos desse imbróglio. A questão agora mais importante é outra. Trata-se de saber o que restará da fé católica depois de tudo isso. E se nós, discípulos de Jesus, teremos a coragem de confessá-la, ainda que as autoridades queiram convencer-nos do contrário. Sim, defendemos a vida. Quem ousaria duvidar disso? Mas além desta vida, há uma outra vida mais importante, cuja existência nunca esteve tão ameaçada. O trabalho nos garante a sobrevivência nesta vida, obviamente. No entanto, apenas a Eucaristia nos dá o pão da eternidade. E é por isso que jamais poderemos aceitar um novo normal ou uma nova teologia que nos diga que a Santa Missa, o sacrifício eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo, é algo simplesmente irrelevante para o bem dos cristãos. Por essa verdade, muitos católicos morreram martirizados na história do cristianismo. Portanto, é esse exemplo que devemos imitar. A piedade eucarística precisa manter-se acesa em nossos corações. Assim como se manteve para os católicos japoneses, por exemplo, quando a autoridade política de seu país, por ódio a Cristo e à moral, varreu do mapa todos os sacerdotes do arquipélago. Para eles não restou sequer missa televisionada, o que os torna ainda mais admiráveis. Era só a própria memória que eles podiam acessar, se quisessem assistir de algum modo o banquete do Cordeiro. Mas se a pandemia serviu de alguma coisa até agora, foi para escancarar de vez a nossa impiedade. O véu de uma catequese mal-sucedida rompeu-se de cima a baixo, revelando o que os olhos mais atentos já observavam. Os católicos deixaram de ser católicos. Eles já não creem mais nos mesmos artigos de fé do credo dos apóstolos e nem se importam com a preservação do estado de graça. Para 80% dos católicos americanos, Jesus não está verdadeiramente, real e substancialmente presente na Eucaristia. O que concorda com a situação de muitas dioceses no Brasil, onde a frequência da missa dominical não chega a 5% dos batizados. Dados alarmantes, sem dúvidas, e pelos quais, diz Dom Robert Barrow, bispo auxiliar de Los Angeles, nos Estados Unidos, somos todos culpados. Bispos, padres, qualquer que tenha o dever de evangelização, somos todos culpados. Poderíamos aludir a vários fatores para explicar essa crise de fé, mas um deles, de impacto amplamente subestimado, é a banalização dos sagrados mistérios e a deformação lenta e gradual da liturgia católica. O vínculo pode até parecer forçado à primeira vista, mas a verdade é que lex orandi, lex credendi, ou seja, lei da oração é a lei da fé. A missa é a oração mais excelente do cristão. É o principal lugar da catequese. O modo como rezamos e tomamos parte no culto eucarístico repercute diretamente em nossa profissão de fé, bem como em nosso estilo de vida. Por isso, se a nossa participação na missa é como a de uma plateia num programa de auditório, não é muito difícil imaginar o tratamento que dispensaremos aos mistérios da nossa religião. A afirmação de hoje de que a missa é algo irrelevante para o bem dos cristãos
e que sem ela podemos viver tranquilamente, não veio do nada. Insere-se em um crescendo de décadas em que o culto eucarístico foi vilipendiado, modificado, e a fé e a vida dos católicos também foi se modificando. De fato, a forma como se levou a cabo a reforma litúrgica de 1969 permitiu que em muitos lugares o pretexto do clima reformista, a celebração eucarística, passasse a ser vivida como um workshop, onde a comunidade tinha autoridade para experimentar todo tipo de inovações sem qualquer sentido para a natureza da liturgia. Após a própria Santa Fé reconheceu isso em anos recentes, podemos dizer, entre aspas, podemos dizer que se está geralmente de acordo em observar um forte aumento dos abusos no campo celebrativo depois do concílio. E como a norma da oração, lex orandi, rege a norma da fé, lex credendi, a missa deixou de ser criada, a missa deixou de ser crida como um dom recebido do nosso Senhor, o sacrifício do Cordeiro, para converter-se num culto banal onde as pessoas se reúnem habitualmente para celebrar alguma coisa, mas do qual podem apartar-se sem maiores problemas. Por isso, o que vemos acontecer agora, em tempos de pandemia, é apenas o clímax de uma atitude que foi gestada lá atrás. Que essa tenha sido a intenção manifesta de Monsenhor Annibale Buggini, arquiteto da reforma litúrgica, é coisa discutível. O fato, porém, é que ele mesmo dizia em seu trabalho, que o seu trabalho tinha prazo de validade, para talvez 20 ou 30 anos, iniciando com isso uma estranha contradição com o princípio de continuidade dentro de um orgânico e desejável desenvolvimento litúrgico. Se entende a liturgia como uma massa de modelar que pode ser modificada arbitrária e provisoriamente segundo o sabor do tempo, a consequência lógica é que a ars celebrandi dos sacerdotes se torne bastante avessa a qualquer rubrica a fim de satisfazer os interesses pastorais. E isso explica a existência de tantos abusos que fazem da missa uma pantomima, sempre uma novidade, coisa que a Santa Sé já tentou coibir várias vezes, infelizmente sem sucesso. Ora, a dinâmica das leis eclesiásticas não é muito diferente das leis civis. Ambas têm consequências sobre os costumes. Daí a cautela que Santo Tomás de Aquino recomenda aos legisladores antes de uma mudança nas leis, para que isso não redunde numa perda à comunidade. No constituir uma nova ordem de coisas, explica São Tomás de Aquino, deve ser evidente a utilidade para nos afastarmos da lei tida diuturnamente como justa. De outro jeito, a comunidade terá grande prejuízo no discernimento acerca das coisas que contribuem para o bem comum, pois o que antes se fazia com toda certeza de bondade é abrogado por uma nova ordem, que de algum modo é sugerida como contrária à anterior. Daí se vê a perplexidade com que muitos católicos receberam o novo missal, e como isso ainda hoje é um tema de veras espinhoso. Na história da liturgia católica, jamais se aceitou um movimento de ruptura radical, em que o passado fosse rejeitado com desprezo e desdém em favor de um novo rito que se apresentasse como provisório e aparentemente aberto a várias interpretações. Como mostra Dom Aquin Reid em seu livro The Organic Development of the Liturgy, ainda sem tradução para o português, mas que numa tradução livre seria o desenvolvimento orgânico da liturgia, os princípios de todo o desenvolvimento da liturgia ao longo do tempo foram o senso claro de que é algo recebido e não simplesmente construído de acordo com os gostos particulares, o reconhecimento de que a celebração é uma realidade viva, um organismo em desenvolvimento, a preocupação em manter a continuidade e a harmonia com a tradição, que é um dos pilares da Igreja Católica. Por isso, diz o liturgista Cyril Vogel, as liturgias nunca foram simplesmente substituídas umas pelas outras.
Elas se influenciaram e modificaram mutuamente. E até a liturgia romana dominante resultou de um processo de mudança e enriquecimento. Pois bem, a decisão de Bento XVI de estabelecer o uso extraordinário do missal de São Pio V seguiu exatamente esses princípios, julgando que as duas formas do uso do rito romano podem enriquecer-se mutuamente. De um lado, com a inserção de novos santos e prefácios para o rito pré-conciliar, e de outro, na celebração do missal de Paulo VI, manifestando de maneira mais intensa do que frequentemente tem acontecido até agora, aquela sacralidade que atrai muitos para o uso antigo. O Santo Padre explicou que a garantia mais segura que há de um missal de Paulo VI pode unir as comunidades paroquiais, e ser amados por ela é celebrar com grande reverência em conformidade com as rubricas, porque isto torna visível a riqueza espiritual e a profundidade teológica desse missal. O Papa tem a prerrogativa de confirmar os irmãos e cuidar para que a Sagrada Liturgia sempre manifeste mais claramente o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdade da Igreja, conforme afirma a Constituição Sacrosanctum Concilium. Ele não é um monarca absoluto cuja vontade é a lei, como esclarece Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, mas sim o guardião da autêntica tradição e, por isso, o primeiro fiador da obediência. Dentro dessa perspectiva, por exemplo, no caso da reforma do breviário realizada pelo cardeal Francisco de Quiñones, em 1529, é bastante instrutivo para os nossos tempos. Para o cardeal Quiñones, a tarefa recebida do Papa Clemente VII era a de organizar as horas canônicas de tal modo que se aproximassem mais da forma antiga, segundo o modelo dos Santos Padres, e se retirasse todo o excesso de detalhes confusos, a fim de que os sacerdotes não pudessem mais fugir do dever da oração. Mas o que se seguiu, ao fim e ao cabo, foi uma reforma baseada no antiquarianismo, isto é, o desejo de voltar ao antigo sem uma consideração devida da tradição e dos desenvolvimentos litúrgicos, e no humanismo renascentista, com apelo a uma questão pastoral bastante convertida. Assim mesmo, o Breviário de Quiñones foi publicado com a pretensão de ser o breviário das pessoas ocupadas. O historiador Padre Pierre Battifol destaca que o novo Breviário de Quiñones aboliu os responsórios, bem como a distribuição tradicional dos salmos, rearranjando-os num novo plano, uma ordem que era inegavelmente prática, fácil e atrativa, mas desconhecida da Igreja antiga. O Breviário de Quiñones acabou proscrito por São Pio V, que levou a termo a reforma do Concílio de Trento. Para Dom Aquinrade, esse fato é a principal demonstração na história litúrgica da prioridade de que goza o desenvolvimento orgânico sobre a aprovação da autoridade competente. Das lições que devíamos tirar desse episódio, segundo Dom Prosper Gerhanger, destaquemos essas três. A reforma da liturgia, para que dure, deve ser realizada não pelos eruditos, mas com a devida reverência e pelos investidos pela autoridade competente. É preciso resguardar-se o espírito da novidade. Abreviar não é reformar. A duração da liturgia não deveria ser um problema aos olhos de quem deveria dedicar a vida à oração. Essas verdades devem estar bem visíveis diante de nossos olhos, sobretudo no contexto atual, em que já se sugere uma relativização da Eucaristia como nunca antes. Sem dúvida, a saúde das pessoas precisa ser preservada e os cristãos devem colaborar para que se forme um ambiente justo e saudável ao convívio social, em meio a uma situação tão adversa. Mas toda atividade caritativa da Igreja tem sua fonte justamente no banquete eucarístico, do qual ela se alimenta e vive. Todos os santos são conhecidos por sua atenção aos humildes. Foram grandes amantes da Eucaristia. Não podemos permitir que a pandemia se converta
no último golpe do inimigo contra o Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de Cristo. Depois de uma série de ataques e abusos que ele já sofreu ao longo das últimas décadas, causando a debandada de inúmeros batizados. Do contrário, não precisaremos de uma nova teologia para um novo normal, porque não haverá mais espaço para o reino de Deus, apenas para o anticristo. Esse texto foi escrito no site do padre Paulo Ricardo. Não escreveu aqui quem foi foi a equipe Cristo New Praeponere que escreveu esse texto, certo? Então, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Um abraço.